Fala pessoal, tudo tranquilo? Estou de volta aqui então para dar continuidade ao mini curso de programação básica com a plataforma Arduino e comentar algumas coisas que eu esqueci de falar na aula número 1. Eu sou acadêmico de Engenharia Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina, integrante do grupo PET Engenharia Elétrica dessa universidade. Sou acadêmico da sétima fase do curso de Engenharia Elétrica e trabalhei com Arduino durante um ano num projeto voltado para desenvolvimento de tecnologia assistiva. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos entrar no tópico 2 do nosso curso, que fala a respeito, que eu vou apresentar o site do oficial do Arduino, tudo que tem nele com relação a toda a teoria envolvida no Arduino, as funções que você precisa usar para programar e tudo mais. Vou ensinar como baixar e instalar o ambiente de programação. Vou apresentar esse ambiente e vou ajudá-los na escrita de um primeiro programa que já vai ser testado aqui. Depois eu vou mostrar para vocês que o programa necessita de um driver de comunicação com a plaquinha que necessita ser instalado. Vou mostrar passo a passo. E por último, vou apresentar os exemplos presentes no ambiente de programação. Então esse é o conteúdo da aula 2. Tá ok? Então, vamos começar aqui acessando então a página do oficial do Arduino. Vocês abram um navegador de vocês, no computador de vocês, e acessem arduino.cc. Esse aqui então é o site oficial do Arduino. Bom, pessoal, aqui vocês encontram diversos materiais a respeito dessa plataforma. Aqui, vindo em Learning, na aba Learning, vocês encontram diversos exemplos de programas que já foram criados e disponibilizados gratuitamente nesse site. Então, por exemplo, um tópico que vai ser abordado aqui no nosso curso é o display de cristal líquido, na última aula do curso. Então, aqui ó, já vou mostrar para vocês antecipadamente que eles disponibilizam praticamente tudo o que é necessário para se desenvolver desenvolver um projeto utilizando o display LCD. A única coisa que não vai ser disponibilizada é o código que você vai ter que implementar na sua aplicação, certo? Mas eles disponibilizam pinagem de como conectar o display à placa do Arduino, disponibilizam já um código exemplo para você testar o display, explicam tudo certinho, né? Na verdade tem diversas coisas nessa aba Learning aqui que vocês podem estar vasculhando, né? Na aba Reference do site, podem ser encontradas todas as explicações com relação às funções do Arduino. Então, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês a função Digital Write, que vai escrever numa porta digital da placa. Então aqui ele já dá digamos, os parâmetros dessa função, né? Explica certinho o que cada parâmetro representa nessa função, e já dá um código exemplo aqui e tudo mais. Então é um site bem completo voltado mesmo para facilitar o desenvolvimento o desenvolvimento robista, desenvolvimento de projetinhos com o Arduino, certo? Bom, então vamos aqui baixar o ambiente de programação. Vocês acessem a aba Download. Então aqui na aba Download estão todos os ambientes de programação que já foram desenvolvidos desde a criação do Arduino. Recentemente, o Arduino DUI foi lançado e já tem aqui o ambiente compatível com essa nova placa Arduino. Então eu vou baixar aqui o último ambiente que saiu, que é o Arduino 1.5.2. O meu computador está rodando o sistema operacional Windows. Então eu clico aqui em Windows e ele já inicia o download. Ok? Então vamos aguardar aqui o fim do download. Muito bem, download quase finalizado. Então tá pronto. Baixei o ambiente do Arduino aqui, vocês façam o mesmo. Clico aqui em cima, abro o download, ele vem compactado. Vou extraí-lo então. Extraio para a área de trabalho mesmo. Então vamos aguardar que o arquivo seja descompactado. Muito bem. Arquivo descompactado. Já posso fechar isso aqui. Já vou fechar o site do Arduino também. Já vamos... Está aqui então o arquivo descompactado na área de trabalho. Bom,
Uma coisa interessante, pessoal, desse ambiente de programação, ele não precisa ser instalado no computador. Basta você fazer o download do ambiente, acessar a pasta descompactada e já está pronto aqui o aplicativo para você abrir e já entrar no ambiente de programação do Arduino. Então, duplo clique aqui em Arduino, já vai abrir o ambiente na hora. Bom, então esse aqui, pessoal, é o ambiente de programação onde a gente vai desenvolver os nossos códigos para programar a nossa plataforma. Bom, vamos então desenvolver já um primeiro programa. Esse ambiente, os códigos que serão inseridos nele são programados em linguagem C, como eu já falei, ou pode-se optar pela linguagem C++ também, para a programação. Então, se você já domina a linguagem C++, você pode implementar programas aqui utilizando a linguagem C++. Eu vou utilizar a linguagem C, que é a mais utilizada aqui no departamento de engenharia elétrica para programação de microcontroladores. Muito bem. Então, aqui ele já abriu para a gente duas funções. Bom, a primeira função é a void setup. Essa função ela vai ser executada só uma vez pelo ambiente, pelo microcontrolador. Então, todas as instruções que vocês colocarem aqui, internas a essas chaves dessa função, só vão ser executadas uma vez. Lembrando que a linguagem C é uma linguagem estruturada. Então, uma instrução é executada e só depois de ser completamente executada é que a próxima instrução vai ser dado início à execução da próxima instrução. Já nessa segunda função que está aqui embaixo, que é a void loop, nessa função as instruções serão executadas. Ao término da execução dessas instruções, que é dado por essa chave aqui, o programa retorna ao início da void loop. Então as instruções que estão aqui dentro vão ser executadas continuamente, num loop eterno aqui. Tá ok? Bom, então vamos escrever aqui um primeiro programa. Antes de escrever o primeiro programa, eu esqueci de comentar ontem com vocês. Aqui eu trouxe uma plaquinha para que a gente possa programar. Então essa aqui é a plaquinha do Arduino, ela vem num pacotinho assim. Vou tirar aqui o pacote, está aqui ela, né? Como eu mostrei ontem em detalhes para vocês. Aqui nessa plaquinha, ela tem já um LED nela, que eu estou sinalizando aqui, talvez seja difícil de ver, mas ela já tem um LED nela que está conectado ao pino 13, a saída 13, para você já programar, fazer programas e testar sem precisar conectar nada à placa. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um programa voltado para o acionamento desse LED, tá ok? Bom, então, como o LED está conectado no pino 13, eu vou definir, utilizando a função define, a instrução define aqui em cima, LED como sendo 13. Então, toda vez que eu me referir a LED, eu vou estar me referindo, na verdade, a 13. Certo? Isso passa pelo processo de compilação do programa. E daí, quando o programa for compilado e for gerado o código que será gravado no microcontrolador, tudo que é LED será substituído por 13. Tá ok? Então, vamos lá. Como o pino 13 ela é uma saída digital, ou seja, ela pode assumir 0 ou 5 volts, então eu tenho que definir que esse pino ele será um pino digital, no caso, de saída. Afinal, ele é um LED, né? Eu vou ter que acender ou apagar ele, então o microcontrolador vai ter que dizer para ele, ó, você vai ter que... o microcontrolador vai setar nesse pino 0 ou 5 volts. Então, a função que define quando um pino é digital e qual a direção desse pino, se é entrada ou saída, é a função pinMode. Então vocês escrevam aí pinMode. E os parâmetros dela são o pino, né, o número do pino, que já está marcado na placa do Arduino, de 0 a 13, no caso, como eu mostrei para vocês na primeira aula. Então eu vou colocar aqui 13. Porém, como eu já defini que LED é 13, então basta colocar LED. Esse é o primeiro parâmetro, o pino que será definido como saída. Bom, então agora eu tenho que definir ele como saída, que seria a direção da porta. Eu posso defini-lo como entrada ou como saída. No caso de saída, eu vou colocar aqui output. Vocês reparem que a função o parâmetro já muda de cor, de preto para azul, indicando que a escrita está correta. Ponto e vírgula para fechar. Pronto. Se eu quisesse definir algum pino como entrada, vou colocar um exemplo aqui para vocês, eu também coloco pinMode, por exemplo, o pino 4, e ele vai ser entrada, então eu vou colocar input.
fecha parênteses, pronto, já mudou de cor também, então agora o pino 4 ele é a entrada. Isso só para simplificar, não vai ser usado nesse programa. Tá ok? Então vamos deixar aqui o LED como sendo saída. Muito bem. Bom, é só isso que eu vou querer configurar na função void setup. Já então partindo para a void loop, a gente vai escrever um programa que esse LED vai piscar, vai acender e vai apagar em intervalos de 1 segundo. Então, eu vou colocar aqui a função que acende o LED. A função que acende ou apaga saídas digitais é a função digital write. Então eu vou escrever no pino que foi previamente definido como saída um nível lógico. Nesse caso eu vou escrever então no pino LED, que é o primeiro parâmetro, é o pino que eu vou estar escrevendo digitalmente, e o segundo parâmetro é o estado lógico desse pino, que eu vou colocar como sendo nível lógico alto, high. Então, a partir desse momento, o pino 13 será acionado. Agora eu vou aguardar um certo tempo em que esse pino vai ficar acionado, em nível lógico alto. Nesse caso, eu utilizo a função delay. Essa função delay ela só possui um parâmetro, que é o parâmetro de tempo em milissegundos já. Então, o ambiente do Arduino já criou uma função para a gente que dá um atraso no programa, nesse ponto aqui, onde a função delay está escrita, no tempo que você define em milissegundos. Então, eu vou colocar um número inteiro, 1000, que representa 1000 milissegundos. Portanto, 1 segundo, como a gente tinha combinado, né? 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Então, pronto, ele vai acender o LED e vai esperar 1000 milissegundos. Muito bem, agora eu quero apagar o LED. Então, eu escrevo digital write, da mesma maneira, o pino, o LED, que é o pino 13, e agora eu quero que ele vá para nível lógico baixo, que ele apague. Então eu coloco low. Como última instrução, eu vou ter que aguardar que esse pino também fique em nível lógico baixo. Então eu vou aguardar aqui mais 1000 milissegundos. E quando ele terminar o aguardo dos 1000 milissegundos, ele vai retornar ao início da void loop e vai novamente colocar o LED em nível lógico alto. Muito bem, então esse aqui é o primeiro programa, vamos compilá-lo aqui nesse primeiro botão aqui. Esse é o botão de compilação. Então, se eu clico aqui, o ambiente do Arduino vai compilar e vai apresentar erros caso hajam. Bom, compilou, terminou de compilar, não apresentou nenhum erro. Isso significa que o nosso programa está correto. Vou colocar aqui um erro muito comum, que é esquecer o ponto e vírgula em alguma instrução. Então, vou tirar o ponto e vírgula da função delay, vou compilá-lo novamente. Ó, já mostrou aqui um erro, que ele estava esperando por um ponto e vírgula antes da chave. Então, está aqui, ó, chave, ele já indica aqui onde é o problema, qual que é a chave. Ó, estava esperando um ponto e vírgula aqui antes. Então, beleza, vamos colocar um ponto e vírgula. Ele já identificou o erro, compilei, deu certo. Então, agora o programa está corretamente escrito, certo? Então, eu vou conectar a plaquinha ao computador. Como? O cabo que vem junto com o Arduino, ele tem duas pontas. Uma ponta USB comum e a outra USB, que é aquela USB de impressora. Tá ok? Então está aqui a placa do Arduino, vou conectar a USB de impressora aqui nela. Conectei. E a outra ponta dela eu vou conectar numa porta qualquer USB do meu computador aqui. Então vou conectar aqui na porta da frente. Tá ok, conectou. Já mostrou aqui que algum dispositivo foi encontrado. Ele vai tentar instalar então esse dispositivo. Está aqui, instalando o software. Não conseguiu instalar. Tá ok? Então, é isso que vai acontecer para vocês quando vocês conectarem a placa pela primeira vez. Então, eu vou exemplificar aqui, tentar gravar o programa. Só vou selecionar aqui, na placa de vocês têm que ver qual que é o modelo dela. Então, a minha aqui, está marcando ó, aqui em cima, Arduino Uno. Aqui ó, do lado do símbolo do Arduino está escrito Uno. Então, a minha placa ela é Uno. Então, vocês têm que vir aqui em Tools, no ambiente, Board, placa, né? E selecionar Arduino Uno. Pronto, a minha placa está selecionada. Como padrão, ele já deixou a porta serial como sendo a com 1, que não vai comunicar porque o driver não foi corretamente instalado. Então depois eu vou mostrar como instalar o driver corretamente. Mas vamos só mostrar aqui, vou tentar gravar o nosso programa no microcontrolador e ele vai apresentar um erro, não vai conseguir comunicar. Então, ó, gravando, está tentando a comunicação, certo? E não está conseguindo, porque o driver não foi corretamente instalado.
Pronto, já apresentou um erro aqui em vermelho, embaixo, indicando que não houve comunicação. Quando aparece alguma coisa em vermelho aqui, ocorreu um problema na transferência de dados computador Arduino, tá ok? Então, a gente vai ter que instalar corretamente o driver. Como é que fazemos isso? Menu iniciar, dispositivos e impressoras. Aqui nos dispositivos e impressoras, já aparece aqui um dispositivo desconhecido, aqui na aba de não especificado. Esse dispositivo é justamente o Arduino, que não foi reconhecido pelo computador. Então, botão direito, propriedades nele. Está aqui as propriedades do dispositivo. Cliquem na aba Hardware. O dispositivo está desconhecido. Vamos aqui nas propriedades desse dispositivo. E eu vou atualizar o driver para que o computador reconheça ele, tá ok? Esse talvez é um dos problemas mais chatinhos assim, que acontece nessa plataforma, que o driver não é instalado automaticamente quando é conectado. Nós temos que instalar pela primeira vez, quando a placa é conectada pela primeira vez no computador, ela não é instalada automaticamente. Então nós temos que manualmente instalar esse driver. Tá ok? Então eu vou aqui atualizar driver e selecione a opção procurar software de driver no computador. Muito bem, agora eu vou procurar aqui o driver. Ele já está disponível naquela pasta na área de trabalho que nós baixamos do site do Arduino. Então eu vim aqui na área de trabalho, já estou na área de trabalho. Está aqui, Arduino 1.5.2. A primeira pasta aqui já são a pasta dos drivers. Então eu seleciono a pasta completa, porque no Windows 7, quando eu dou um OK aqui na pasta, eu posso pedir para ele vasculhar pelo driver em todas as subpastas dessa pasta drivers. Então está aqui a opção selecionada, incluir subpastas, e vamos avançar aqui. Agora ele vai tentar instalar. Ele perguntou se eu realmente desejo instalar. Sim, eu quero instalar isso mesmo, confirme a opção. Então agora ele está instalando o driver para mim, diretamente da pasta, né, que a gente baixou do site do Arduino. Tá ok. Pronto. Agora ele já me deu um aviso aqui de que o Windows atualizou com êxito o software de driver. Tá ok, Arduino Uno, já foi reconhecida a placa. Fechar, fechar, ok. Então, agora o Arduino Uno já está conectado. E ele já me disse aqui embaixo qual que foi a porta que foi criada, a porta serial que foi criada para a comunicação. Aqui ele já está dizendo que é a COM3 para mim. Tá ok? Então, se eu trocar de porta USB agora, essa porta COM3 vai ser alterada, tá ok? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Da próxima vez que a placa for conectada a este computador, não é mais necessário atualizar o driver. Isso é só feito na primeira vez que você conectar uma placa nova. Então, vamos voltar aqui para o ambiente, pessoal, de programação. Eu vou em Tools aqui e já vou selecionar então a COM3, que ela já foi definida agora. Tá ok? Então, tá aqui, ó, COM3. Selecionei a COM3, vou dar um upload. E agora, se vocês repararem aqui na plaquinha, ó, foi muito rápido, eu vou gravar de novo para vocês, mas dois LEDs aqui que representam a comunicação serial vão ficar piscando, indicando que ele está comunicando. Tá ok? Olha lá. Piscou, piscou, passou o programa, pronto. O programa é um programa simples, então ele passa rápido. E pronto, já está ali o LED 13 piscando na placa com um intervalo de 1 segundo, como a gente tinha programado. Acende, apaga. Tá ok? Então esse aqui é o primeiro programa que eu gostaria de passar para vocês. E uma coisa muito interessante agora é que se vocês vierem aqui em File, no ambiente de programação, Examples, exemplos básicos aqui, Basics, ele já tem um exemplo aqui chamado Blink. Então eu vou clicar nele, abrir uma nova janela com o exemplo Blink. E é justamente o programa que a gente acabou de criar. Então ele definiu aqui o LED como sendo 13, porém ele não utilizou o define como ele utilizou uma variável inteira. A diferença desses dois aqui, o define, o LED só vai ser atribuído ao 13 no processo de compilação, então o microcontrolador entende como 13. Porém, nesse segundo programa, vai ser criada uma variável interna no microcontrolador chamada LED, então isso ocupa uma posição de memória. Então é preferível que se use a função define. Bom, então ele usou aqui, definiu o LED como sendo pino 13, na void setup ele já definiu o LED como sendo saída, como nós fizemos anteriormente. Tá ok. E na void loop, né, a função que repete eternamente as instruções que estão dentro dela, ele acendeu o LED, esperou 1000 milissegundos, desligou o LED, esperou mais 1 segundo, e justamente como a gente fez. Então eu vou compilar esse programa aqui direto,
sem precisar fazer nada, né? Ele já está debugado, passou e também está piscando novamente. Tá ok, pessoal? Então, só para mostrar para vocês que aqui no ambiente de programação existem diversos exemplos com relação a muitas aplicações, né, que podem ser feitas com essa plataforma. Por exemplo, aqui já aparece exemplos do display de cristal líquido que a gente vai abordar na quarta aula. Aqui com relação à comunicação de cartão SD, ele tem também servo, que eu vou mostrar para vocês como programar também. Então aqui tem diversas aplicações que podem ser utilizadas só nos exemplos dele, né? Então isso é o que realmente diferencia essa plataforma, a quantidade de exemplos de coisas já prontas que bastam ser incluídas na programação e compiladas que a gente já pode estar aplicando. Tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de passar nessa aula, mostrar exatamente como baixar o ambiente, como conhecer, mostrar um pouco melhor o site para vocês e um primeiro programinha para vocês já irem conhecendo, né, o ambiente, tá ok? A partir da próxima aula, então, a gente entra com uma programação um pouco mais focada nos blocos do microcontrolador com relação à conversão analógico digital, modulação de largura de pulso, entre outras aplicações. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço, espero que vocês continuem assistindo as videoaulas e até mais.